Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma vez refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquela palavra, a última que eu disse, sempre tem um complemento, que está narrado lá em Salmos 103, que fala sobre o homem, a vida do homem, e assim como ele é como uma relva, que nasce, cresce, reproduz, depois desaparece. E precisamente no verso de número 16, diz: mas soprando nele o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O que somos nós para reconhecermos após a nossa vida ser recolhida? Lá no capítulo 2, no versículo 7, de Gênesis, relata que o homem, Deus formou o homem, né? Como diz lá no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na Bíblia de Jerusalém, ela diz assim que então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Ele modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então todo homem, todos os homens, todos os seres humanos, eles são movidos pelo Espírito que Deus soprou na sua narina. Ele deu vida. Queira o homem sim, queira o homem não. Então a formação do homem do pó da terra ou da argila, como a tradução diz, do solo, não era nada. Era simplesmente a moldura de um homem. Mas, porém, Deus soprou. Deus insuflou nas narinas do homem o fôlego de vida. E todos nós sabemos que ao parar de respirar, nós deixamos de viver. E é baseado nesse texto que nós começamos a meditar. Todo homem respira. Não existe o ser humano que não respire. Precisamos do ar. E esse ar é o fôlego de vida que Deus colocou na narina do homem para que ele se tornasse vivente. Então é um espírito, o espírito que Deus colocou no homem para se tornar o homem vivente. Todo homem, reconhecendo ou não, tem um espírito de vida, porque Deus colocou nele através do sopro, nas suas narinas. Ou, como diz na outra tradução, insuflou suas narinas um hálito de vida. Todo homem. Só assim se tornou um ser vivente, com vida. Deixou de ser um ser inanimado, um ser sem vida. Antes do sopro na narina do homem, ele era apenas um ser inanimado. Não tinha vida. Era um boneco, como uma estátua qualquer. Mas Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que está lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, onde diz que Deus soprou. Em outra tradução, Deus insuflou um ar, o fôlego de vida, para que esse homem pudesse ter vida. Por essa razão, todo ser humano tem dentro do seu ser, seja ele consciente ou não, ou no seu subconsciente, todo homem tem um desejo espontâneo de sempre almejar uma superioridade acima dele, sobrenatural. Isso é aquele desejo ou vontade de se apegar a algo além do que se vê materializado. Todo homem tem esse desejo. É o Espírito que Deus colocou nele que faz ele ter essa sede de se apegar, de se agarrar em algo sobrenatural. O Espírito que move a vida dentro de cada ser humano, ele tende a despertar para mover-se ao seu legítimo Criador. Todos nós, seres humanos, todos os homens,
que tem esse espírito que Deus colocou dentro dele, ele tem um desejo dentro dele de sempre querer se apegar em alguma coisa. Por mais que ele negue, por mais que ele diz que não crê em Deus, a alma, o espírito que está dentro dele, ele traz esse desejo de querer alguma coisa. É esse despertar. Quando o ser humano se dá conta desse fato, de como se um dispositivo tivesse dentro dele, necessitando para ser tocado. Como se um dispositivo dentro do seu organismo fosse acionado para exercer sua função pela qual fora criado. Porque Deus criou nós, homens, e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, foi para adorar Ele, servir a Ele, para poder viver glorificando a Ele. Em Eclesiastes é bem notória essa fala. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, mais precisamente na parte B, onde ele diz que o espírito volta a Deus que o deu. O corpo volte ao pó. O corpo volte ao pó, mas o espírito volte a Deus que o deu. Outros dizem que o corpo volte à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. O sábio Salomão, ele faz aqui uma menção desse fato ocorrido no início da criação, citando o cumprimento de todo o decorrer da vida humana. O corpo se tornará pó, como era antes. Era uma argila, era um pó. O corpo vai se tornar nisso. Mas o grande porém que faz toda a diferença é que esse mesmo sopro de vida, ou espírito como conhecemos, irá ter um retorno ao seu lugar de origem, ou para aquele que o criou. Porque o espírito vai voltar a Deus. Independente do que o homem crê, do que o homem não crê, do que o homem aceitou, deixou de aceitar, quando o seu corpo voltar ao pó, quando o seu corpo voltar à terra como era, à argila como era, como diz na Bíblia de Jerusalém, o seu espírito voltará a Deus que o deu. E daí o que vai acontecer? Aí é você com Deus, é o homem com Deus. O Salmo 103, do versículo 15 a 17, o salmista, ele nos compara como a relva, como disse na outra live. Né? Ele diz que nós parecemos com a relva, até que o nosso corpo ele se torne pó. Nós até conhecemos, até essa parte nós conhecemos. Porém, após esse ocorrido, porém daí em diante, como que eu conheço? Como vai ser? Porque o Espírito que Deus soprou no homem, ele tem sede do próprio Deus. Quando nós procuramos algo sobrenatural, quando nós procuramos algo para nos agarrar, nos alimentar a nossa alma, nosso sentimento, é o Espírito que está movendo dentro de nós, é o Espírito que tem sede do Deus que o criou. Deus abençoe em nome de Jesus.